Estão aqui reunidos os presidentes e associados do Maceió Convention, a BIH, a BAV, a Abrazel, Sindetur, Sindal, Abrajet e Costa dos Corais, associações unidas, cada vez mais fortalecidas, em busca do mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do turismo em Alagoas, com projetos, com ações, direcionamentos e responsabilidades. Durante 4 dias individuais, previamente acordados com candidatos ao governo do Estado, estamos aqui reunidos, neste mesmo espaço, escutando os projetos relacionados ao segmento do turismo para os próximos 4 anos. Um setor de suma importância para o Estado, que movimenta a nossa economia, gerando empregos e novas oportunidades de negócios. Um segmento com números cada vez mais crescentes e promissores. Vamos rapidamente assistir a um vídeo para, logo em seguida, compormos a mesa e iniciarmos o debate. Por favor. Que Alagoas é um dos maiores destinos turísticos do país, você já sabe. Mas você já parou para pensar o quanto essa atividade econômica movimenta? Na hotelaria, atualmente são 35 mil leitos, o que impacta em mais de 140 mil empregos diretos e indiretos. O setor privado acredita em Alagoas e vem fazendo a sua parte. São 15 novos empreendimentos em construção. Com mais 4 mil leitos, teremos mais 16 mil novos postos de trabalho. O turismo representa 15% do PIB na capital e 8% do PIB estadual. São mais de 65 eventos esportivos, científicos e culturais nos próximos 2 anos, com uma expectativa de 118 mil turistas, impactando aproximadamente 140 milhões na nossa economia. São mais de 21 mil empresas legalizadas, que vão desde setor de agências de viagens e receptivos a lojas de artesanato. O que faz a diferença no turismo em Alagoas é a união e sinergia do setor privado com o público. Entendemos que juntos somos mais fortes. Fortalecer o turismo é gerar emprego, promover inclusão, oportunidades, valorizar a cultura e a identidade do seu povo. Mais do que uma vocação, o turismo é o setor que pode transformar a realidade econômica e social de Alagoas. Senhoras e senhores, para essa reunião com os presidentes das entidades e associados, foram selecionados os 4 primeiros candidatos que aparecem nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Estado. Todas as regras pré-estabelecidas estão de acordo com a legislação eleitoral vigente, onde foram respeitados os prazos oficiais e a homologação das candidaturas perante as convenções partidárias. Continuando esse processo de legalidade e transparência, informo que o nosso evento está sendo gravado para também termos o registro de todas as propostas que aqui forem apresentadas pelos candidatos. Todos os conteúdos, portanto, ficarão disponíveis nos sites e redes sociais das associações. E quanto aos pleitos que serão discutidos esta manhã, eles foram elaborados numa reunião prévia. Essa reunião onde estavam presentes as principais lideranças do setor turístico em Alagoas. Foram elaborados, portanto, esses 10 pleitos, que foram entregues aos candidatos, para que a gente possa iniciar essa discussão. Importante também salientar que o setor turístico ele reconhece todos os avanços conquistados nos últimos anos, avanços nas áreas de saneamento, de infraestrutura, de segurança pública, saúde, estradas. Mas o turismo ele é assim mesmo. A cada avanço, novas demandas aparecem e precisam ser cobradas. São novos desafios que o trade turístico acompanha de perto. E para compor a mesa, tenho a satisfação de convidar o candidato Fernando Collor, do PTB, acompanhado do vice-candidato Leonardo Dias. E para abrir oficialmente esse evento, passo a palavra para o presidente do Maceió Convention, Milton Vasconcelos. Bom dia a todos. Agradeço ao senador e candidato ao governo, Collor, ao vice Léo, por esse momento, por disponibilizar o seu tempo e a gente está trazendo aí um conteúdo, debatendo, analisando
o turismo. Agradecer a todo o trade turístico aqui presente, sendo a gente tem aqui um trade turístico que luta por nosso turismo há anos, né? São incansáveis, são apaixonados por nossa atividade e tenho muito orgulho de hoje, juntamente com os demais presidentes, ter a honra de representá-los. Então, agradeço de coração a todos aqui presentes. Falando um pouco dos nossos pleitos, todas as entidades reuniu os seus associados, né, para, de fato, debater. E a gente, de um desafio muito grande, a gente precisou sintetizar e priorizar, elencar 10, né, para que a gente torne essas 10 prioritárias. Mas sabendo que a gente tem uma longa lista, né, de cada associação aqui, com seus pleitos específicos, e isso daí, em um segundo momento, a gente vai precisar se debruçar com a equipe técnica, com o secretário até então escolhido, para a gente elencar toda essa pauta. Então, alguns casos específicos, alguns associados que estejam acompanhando de forma remota ou aqui, que possam entender que não estejam aqui na lista, mas isso é porque a gente precisou priorizar. Agradecer, né, a todo esse time aqui, dos presidentes, é importante ressaltar, e eu testemunho, né, toda a dedicação de todos vocês, amigos, por se dedicar ao turismo, muitas vezes abrindo agenda, deixando de cuidar dos próximos negócios para, de fato, tá representando a entidade. Então, agradeço demais a todos vocês. Lembrando que, dentro do Conselho do Turismo, aqui está somente a iniciativa privada, a iniciativa pública, de fato, nesse momento de eleição, não é convocada a participar, que são elas o SEBRAE, né, que tem um lado público, a CDTUR, que é do Estado, e a Centel, que é do município. Tá? Trazendo aqui também, para deixar claro a questão das propostas aqui elencadas, a gente trouxe um ambiente macro, um ambiente de Estado, porque alguns associados, alguém que esteja acompanhando, pode questionar de pautas que são relevantes, importantes, porém não se trata de Estado, se trata de município. E, nesse momento, né, quando a gente traz essas pautas aqui elencadas, é algo muito relevante, porque, sem dúvida nenhuma, essas pautas, essas demandas, essa cultura que o trade turístico criou em estar levando as demandas, estar debatendo, estar cobrando, estar acompanhando, foi, sem dúvida, algo muito singular para que a gente conseguisse obter o êxito que o turismo tem hoje, que é quase que triplicar a sua capacidade da hotelaria, a sua capacidade de receber. Então, todos esses itens foram levados muito a sério, né, por todos os gestores nesses últimos 20 anos, para que a gente conseguisse atingir essa maturidade e crescer de forma sustentável, né, uma demanda acompanhando a oferta. Então, toda a iniciativa privada aqui presente fez suas partes de acreditar e de apostar no turismo. E eu tenho feito isso de forma particular, mas acredito que estou representando a todos aqui, senador, que abrace o turismo, né, como algo para chamar de seu, né, que trate o turismo como uma prioridade, que na gestão, até então, assim a gente pode dizer, ao chegar um representante do turismo, ao chegar um secretário, toda a cadeia, todos aqueles que compõem o turismo, enxergue isso como prioritário, né? É uma pasta, de fato, do governador. A gente enxerga, né? A gente tem cases de sucesso em todo o mundo, e esses cases de sucesso têm esse pré-requisito de que o governador tratou aquilo como prioridade, essa pauta do turismo. Então, vai um pedido que eu tenho certeza que é de todos aqui presentes. E porque a gente costuma falar que o turismo ele depende de todo mundo e não manda em nada,
né? A gente depende da segurança pública, depende da limpeza, da iluminação, da malha aérea, da promoção. Então, é uma infinidade de dependências. Então, se todos os órgãos que, de forma transversal, interagem aí com o turismo, não tratar isso como prioridade, o turismo, de fato, não vai acontecer. Falando aqui também sobre os itens elencados, pode causar estranheza a ausência de alguns, mas justificando que é porque a gente avançou dentro de uma solução ou está em fase de execução, né? Por muitos e longos anos, a gente enxergou aqui a pauta da violência, né? Que atrapalhava por demais o nosso turismo. Sem uma política pública de segurança, o turismo, de fato, não acontece, não cresce. Então, hoje, a gente já vê os índices melhorando, então é fundamental. Então, alguns itens que, na verdade, não estão aqui elencados, mas que nunca poderá deixar de tratá-los como prioridade. Um outro exemplo é a questão do saneamento, né? Foi algo primordial, né, que foi feito, a questão das concessões, a política pública aí, também do governo federal, né, o marco de saneamento, e a gestão, até então, de Alagoas adotou, né, Alagoas foi um dos primeiros estados a abraçar a causa aí do saneamento. Então, a gente sabe que está em execução, por isso que a gente não elencou, mas, mais uma vez, o turismo não acontece sem o saneamento, né? Então, é primordial. E, só para encerrar, elencar aqui que, mais do que nunca, o turismo precisa abraçar aqueles que abraçam o turismo, né? A gente vê, tanto na Câmara Federal, na Câmara na estadual, a gente vê vários deputados, vários candidatos que aí até então têm identidade com uma certa bancada, e a gente não vê isso no turismo. Então, mais do que nunca, a gente precisa abraçar, e o nosso partido, né, acima de qualquer outro, vai ser o partido do turismo. Tá? Então, agradeço a todos aqui presentes, e vamos aos pontos. Vamos, portanto, senhoras e senhores, iniciar nossa conversa com o candidato Fernando Collor, do PTB. Eu irei ler cada uma das perguntas projetadas aqui no telão. Candidato, o senhor terá uma média de 4 minutos para a resposta. Para tornar nossa reunião, o nosso encontro mais objetivo, não serão permitidas perguntas da plateia, mas, caso alguém tenha alguma pergunta, poderá fazer um papelzinho e a gente encaminha ao final aqui para o candidato. E, ao término dessas 10 perguntas, o senhor terá, portanto, 3 minutos para as considerações finais, e o presidente do Maceió Convention irá finalizar o evento, entregando um documento oficial, onde serão feitas, né, todas as assinaturas, para que a gente possa, de fato, ter esse documento guardado. Vamos, portanto, iniciar nosso debate com a primeira pergunta apontada pelo trade turístico, que diz respeito à lista tríplice. O trade fala: manter a lista tríplice com indicação de executivos para a gestão da pasta, unindo os interesses de todos os setores produtivos e com a presença de técnicos especializados para a formação dessa equipe. Na verdade, candidato, há mais de 20 anos, já é uma tradição do trade turístico indicar as pessoas que, de fato, possam vir a comandar a pasta de desenvolvimento do turismo no Estado. E a gente já começa perguntando ao senhor se o senhor se compromete em receber essa lista e o que pensa sobre isso. Bom dia. Bom dia, Gilca. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Um bom dia especial ao meu querido Milton Enio Neto, ao André Santos, presidente da BIH, ao Marcos Batalha, ao Samuel Silva, muito obrigado, ao Carlos Palmeira, esse amigo que eu vivo aqui em Maceió, na dependência dele, porque ele é o síndico do nosso prédio e é quem comanda todas as ações que são tomadas, e sempre com muita eficiência, como é próprio da personalidade dele, para todos os condôminos. A Ana Maria Carvalho, muito obrigado também pela sua presença. Ao meu querido amigo Afrânio Lages Filho,
que aqui nos honra com a sua presença, ao senador Euclides Mello, enfim, a todos que estão aqui, e ao nosso vice-governador Leonardo Dias. Não, falei do Marcos Batalha, falei, claro, não podia faltar. E, enfim, fico muito feliz porque o tema turismo e o turismo de um modo geral e o atendimento ao nosso turista sempre foi uma preocupação minha. Desde a época de prefeito de Maceió, quando nós iniciamos a urbanização dessa orla de parte da Ponta Verde e de Jatiuca até a Cruz das Almas, sempre foi uma grande preocupação. Esse local onde nós estamos, fomos nós que construímos, porque essa área aqui da Lagoa da Anta pertencia à Prefeitura de Maceió. E nós abrimos um edital de licitação e quem ganhou foi um projeto muito bonito, como esse que nós conhecemos, não essa parte aqui específica que não existia, mas, enfim, a parte do hotel e a parte do restaurante e do acesso à Lagoa da Anta e da praia. Enfim, foi o primeiro hotel resort dentro de Maceió e que teve uma repercussão muito forte em todo o Brasil, porque trazíamos pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que faziam a divulgação boca a boca, o que é fundamental para a evolução do turismo em qualquer parte do Brasil. E em Maceió, muito mais fácil, porque nenhum estado tem praias tão bonitas como nós temos associadas às lagoas. Então, a minha preocupação vem de muito tempo. Tenho que agradecer muito também a um grande parceiro que, nessa época da construção do Hotel Jatiuca, nós tivemos, que foi do Eduardo Calheiros, que era um empreendedor que fez primeiro o Fornace ali na Pajuçara, depois fez um grande complexo aqui já na Ponta Verde, que reunia o Fornace, aqueles que se lembram desse episódio, recordam e enaltecem essa iniciativa. Fez um restaurante de altíssima qualidade, que era o Gstad, e fez também naquela época chamava-se Boate, a chamada Midô, que reunia muitos turistas e o serviço de alta qualidade, que sempre foi algo que eu queria muito, incentivar e defender muito a qualificação da mão de obra em todas as áreas de atividade, mas, sobretudo, no turismo. E o turista de poder aquisitivo alto, ele nos ajuda bastante, porque ele é muito exigente. Então, ele exige que a cama esteja forrada corretamente, exige o bom chuveiro, exige o bom serviço na piscina, exige o bom serviço no almoço e no jantar, no atendimento, nos passeios que são oferecidos, e isso nos ajuda a ir melhorando a nossa atenção e o nosso atendimento ao turismo. Enfim, temos aí essa questão do saneamento que também foi tratada. A última grande intervenção de saneamento que houve aqui em Maceió foi no meu governo como governador do Estado, lá atrás. Depois tiveram iniciativas de saneamentos aqui localizados, aqui e acolá, mas o saneamento grande que criou o emissário submarino foi na minha época como governador, entendendo, como disse aqui o nosso Milton Enio Neto, eu faço sempre questão de citar Milton Enio Neto, que foi uma preocupação nossa a questão das línguas sujas que são despejadas no nosso mar. Então, essa questão do saneamento é uma questão presente e nós haveremos também de dar um aperto grande para que essas línguas deixem de acontecer e a poluição das nossas praias possa também acabar de uma vez por todas. Depois, outras coisas eu falarei, mas para a pergunta específica, sem dúvida nenhuma, eu cumprirei exatamente essa praxe que existe de ser o setor do turismo a indicar, numa lista tríplice, 3 nomes que possam representar os anseios de todos vocês. Então, eu me comprometo, sim, a indicar um dos 3 nomes que me sejam apresentados pelo Trade Turístico de Alagoas para ser o secretário de Turismo do Estado de Alagoas, se eleito for governador do nosso Estado. Seguiremos ao segundo pleito apontado pelo Trade Turístico. O candidato fala a respeito do Centro de Convenções. O pleito pede a conclusão
dessa ampliação do centro de convenções e estruturar um modelo de concessão para a gestão do centro e comercializar ele de forma profissional, para que isso possa fortalecer o segmento de negócios, né, de eventos tão forte aqui no nosso Estado e que, sobretudo, deixe o nosso Estado competitivo em relação a outras cidades. Vez por outra, perdemos eventos por falta de estrutura adequada do centro de convenções. A gente sabe que o centro ele foi inaugurado em 2005 e a reforma dele já é antiga, desde 2015. Ela vem sendo concluída e os eventos só crescem. E o segmento precisa desse centro de convenções para poder manter essa nossa cidade competitiva. O Miltinho certamente tem mais alguns complementos a fazer sobre isso, mas saber, dentro do plano de governo do senhor, o que consta sobre o centro de convenções e a concessão para a gestão do centro. Trazendo o significado, né, o quanto representa o turismo de eventos para o nosso segmento, se a gente transformar aí o segmento de eventos em números, ele só perde para a CVC hoje. Então, é um produto que causa um impacto muito grande, em especial na sazonalidade, né, que esses eventos vêm na baixa temporada. Então, dá um suporte muito interessante. Então, mais que se justifica, né, esse investimento. Trazendo aí em qualidade de equipamento, Maceió, até alguns anos atrás, a gente pode dizer 4, 5 anos atrás, nós tínhamos o melhor equipamento, melhor centro de convenções de todo o Nordeste. E, com o passar do tempo, né, destinos concorrentes diretos entraram na política de concessão, né, e isso daí trouxe duas principais frentes. A primeira é você trazer qualidade, né? Então, a gente vê Salvador com centro de convenções novo, Pernambuco acabou de fazer uma concessão recente, muito bem sucedida, quase 450 milhões de reais na concessão. Fortaleza tem um excelente centro, Natal tem um excelente centro, e aí a gente perdeu um pouco da nossa competitividade dentro de um segmento que é tão importante. Então, mais do que nunca, a gente precisa reformar, terminar essa ampliação primordial, enquanto tramita uma concessão. Quando a gente traz uma concessão, a gente traz um grande player, né, um grande gestor nesse segmento. E, sem dúvida nenhuma, se a gente tem um X eventos no ano, a gente vai passar a ter muito mais, porque a gente vai ter alguém pensando em trazer eventos de todos os segmentos, né, mas, em especial, dentro aí dos congressos desse segmento. Então, muito importante a gente tramitar o quanto antes a concessão e não deixar de fazer a reforma e terminar a ampliação do nosso centro. O senhor tem 4 minutos. Obrigado. Bom, agora nós tivemos há pouco, né, no Centro de Convenções, a realização da Tracto. E foi algo impressionante. Não sei se os senhores ou as senhoras passaram por lá. Mais de 4.500 pessoas presentes naqueles dias, 3 dias de realização do simpósio deles. E isso, naturalmente, o Centro de Convenções já não é suficiente em número de cadeiras, em número, enfim, das acomodações necessárias para abrigar mais pessoas do que isso que já superlotou. Então, sem dúvida nenhuma, o sistema de concessão é o mais racional, é o mais útil. É isso que nós temos que fazer. É isso que eu chamo da iniciativa público-privada. Nós temos que fazer, com o Centro de Convenções, sim, ampliar o mais rapidamente possível e fazer dele via concessão, para, como vocês dizem aqui no pleito, para a gestão e comercialização profissional do equipamento, fortalecendo o segmento eventos e negócios. Porque o segmento de eventos e negócios, como todos nós sabemos, são os eventos mais lucrativos. São aqueles que trazem uma presença, não é, inclusive muito qualificada, para o nosso Estado. Mas, para isso, nós precisamos ter uma infraestrutura básica, em que o Centro de Convenções ele é fundamental. Então, vamos nos dedicar a isso.
logo no primeiro ano de governo, para nós acelerarmos essas obras que, como disse aqui a Gilca, vem de 2015, passando por 2017, volta, enfim, e cria essa insegurança para que nós possamos planejar os eventos que virão, ou que desejam vir a Alagoas e que precisam de um espaço condizente com as suas necessidades. Então, iremos fazer isso, sim, e, além disso, nós vamos também criar esse centro de inovação que foi montado aqui em Alagoas, já está pequeno também. Nós vamos ampliar o celeiro de inovação, de tecnologia, vamos fazer com que haja lá um celeiro digital nessa unidade, para que incentivarmos a criação de startups, como fez aí a Tractor, um exemplo exuberante, que está entre as melhores do Brasil, reconhecidas por todas as associações da área, e que o proprietário já recebeu propostas do sul do país e também de fora do país. Mas ele faz questão de dizer, não, a Tracto é alagoana, é brasileira e vai ficar aqui no nosso estado. Então, a esse pessoal, a esses jovens empreendedores, a esses jovens criativos, nós estaremos dando esse incentivo na criação do celeiro digital e, mais ainda, nós estaremos dotando um orçamento de 10 milhões de reais para que sejam feitos os investimentos na área de pesquisas para auxiliar todos esses jovens que desejam entrar nesse ramo, que é o ramo do nosso futuro, que está ali na esquina, e a gente precisa buscá-lo e trazê-lo para o nosso presente. Além de criarmos uma bolsa que eu estou chamando de Bolsa Nerd, para que aqueles que se destacarem nessa área recebam uma bolsa de R$2.000 por mês, para poderem incentivar ainda mais o seu trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, estamos plenamente de acordo. Podemos seguir para a terceira pauta apontada pelo trade turístico, que diz respeito à orla de Maceió. Candidato, o senhor já falou no início de sua fala. O trade turístico pede para viabilizar um projeto de modernização da orla e, sobretudo, importantíssimo, essa reposição da faixa de areia. Estamos perdendo a cada dia. É verdade. As barracas estão sendo praticamente engolidas pela areia. E o trade também fala dessa região chamada retrofit, que é toda uma estrutura no entorno da orla. As barracas, as balanças de peixes, os muros de contenção, enfim, toda a estrutura. Então, dentro do seu projeto de governo, o que falar sobre a orla marítima, que a gente sabe que é uma porta de entrada, um destaque importantíssimo para quem vem para o Estado. A orla de Maceió ainda é uma referência. E é preciso, sobretudo, uma articulação federal, claro, estadual, municipal, em se tratando de orla, marinha, enfim. Então, projeto de modernização e essa reposição da faixa de areia. Trazendo, só complementando a ideia, trazendo em números, né, o quanto representa o nosso turismo, 70%, 75% aí do que representa o turismo de sol e mar, né, as pessoas se motivam a vir para Alagoas, para Maceió, por nossas praias, né? Sempre vai ser o nosso principal ativo, e mais do que nunca é muito prazeroso vender, né? A gente tem um grande produto. E uma vez que a gente tem aí 75% do público motivado pelo sol e mar, e a gente triplicou nos últimos 10 anos essa capacidade da hotelaria, de toda a cadeia do turismo, nosso trecho de praia continua o mesmo, ele não cresce, né? E, na verdade, a gente perdeu, uma vez que a gente perdeu, né, trecho de areia. Então, a gente dobrou, digamos, o número, triplicou o número de leitos, perdeu a faixa de areia, e também vale ressaltar que o cidadão de Maceió de Alagoas também usa as praias. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha 800 mil habitantes, hoje a gente vai em 1.200.000 e o trecho de areia, o espaço da praia continua sendo o mesmo. E a gente vê, dando uma outra qualidade ao turismo, em outros destinos concorrentes, quando fez essa engorda de praia, né, essa reposição,
o nome técnico a se falar, essa reposição da faixa de areia. A gente fez em Balneário, né, tem um case aqui na praia de Jaboatão, em Recife, em Fortaleza, na parte de Beira-Mar também foi feito. Então, assim, tem vários cases bem-sucedidos, e quando a gente pega a qualidade que deu ao turismo após esse processo, é muito importante. Então, dentro do nosso segmento, é fundamental a gente dar qualidade à experiência ao usuário de nossas praias. Quando a gente pega, quando a maré enche, né, boa parte da nossa orla já não tem faixa de areia. Então, a gente perde muito. Então, mais do que nunca, é algo prioritário. A gente sabe que teve destinos turísticos concorrentes para tirar as licenças ambientais, os devidos alvarás foram um processo de quase 10 anos. A gente não precisa passar por isso, uma vez que a gente teve cases que a gente consegue estudar como foi feito e a gente encurtar isso. Mas, mais do que nunca, precisa ser uma pauta prioritária e o governo precisa, de fato, abraçar para acontecer. Sem dúvida. Essa questão da perda da área de praia é algo que preocupa bastante. E isso, pessoal, tem a ver, queiramos nós ou não, tem a ver com a questão das mudanças climáticas. Um inverno como esse, por exemplo, que nós estamos vivendo, eu até hoje não presenciei um inverno tão longo. Nós estamos em setembro e a chuva, no interior, ontem nós fomos para o sertão e lá no sertão pegamos chuva. Chuva. Não é em Água Branca, que mais ainda lá para o Alto Sertão, ontem não pudemos chegar porque está intransitável lá. A chuva foi tanta que o barro está descendo, enfim, e cobrindo as ruas já calçadas. Enfim, apenas um registro da preocupação em relação a essa questão das mudanças climáticas, no que nós temos que fazer uma cruzada, né, para evitarmos que essa alta da temperatura no planeta cresça, enfim, cada um podendo dar a sua contribuição. Nós temos que recuperar essa área. Aqui, aqueles que se lembram muito do Afraninho, eu, menino, lá no Clube Fênix, né, naqueles bailes de carnaval, tinha o baile, a fantasia, ali na Praia da Avenida, não era isso? Saía da Fênix, atravessava a pista e era uma linda festa. Hoje a Praia da Avenida, que é uma das mais bonitas que nós temos, ela não tem o problema da areia, mas tem a questão da poluição. Aí a gente vai lá para o Sobral. O Sobral sempre foi uma maré mais movimentada, mais agitada, não é? E servia e serve ainda para os praticantes do surf, por exemplo. Mas ela está avançando muito fortemente. Muito fortemente. Está sendo perigoso até porque pode, em breve, acabar com as pistas de acesso que nós temos lá na Avenida Assis Chateaubriand. Então, na Praia da Jatiuca, sem dúvida, né, a Praia da Jatiuca também está com a sua área de areia muito diminuta, além de ter o problema das línguas sujas que são despejadas no mar. Então, esse é um projeto extremamente importante e nós iremos nos valer desse projeto para que nós possamos ter essa extensão de areia e possamos, com isso, ter mais uma força de atração do turismo aqui em Alagoas. Em relação, por exemplo, quero dizer a vocês que isso aí a gente fala, poxa, mas ele está dizendo isso, que vai fazer. Quando eu digo que vou fazer, é porque eu já fiz, eu já demonstrei isso no passado, que eu enfrentei essas dificuldades e nós vencemos. Uma delas foi a dragagem, a última grande dragagem que foi realizada na Lagoa Mundaú foi do nosso governo do Estado. E, naquela época, com enorme dificuldade. Mas nós associamos a dragagem com a construção do dique estrada, que protegeu toda aquela região e nos permitiu construir também 4.000 casas sem recursos do governo federal, com parcos recursos do governo estadual e, praticamente, a iniciativa privada, junto com os nossos engenheiros da prefeitura, do governo,
das prefeituras aqui da área metropolitana, da Grande Maceió, participaram juntamente com aqueles que seriam os futuros proprietários das casas a ajudarem a construir o seu próprio lugar onde abrigar a si e a sua família. Então, esse é um desafio grande. É um desafio grande, não é fácil. Não é fácil. Mas estará, sim, no nosso propósito e no nosso programa de governo fazermos o enlarguecimento da área de areia para melhor aproveitamento das nossas praias. Senador, fazendo um link com a sua fala, em que pese a força da natureza que nos aflige no momento, ainda tem a dificuldade, as dificuldades impostas pelo homem, pelos governos. O senhor fez um registro oportuno sobre a implantação do Hotel Jatiuca. Eu acho que foi um marco no nosso turismo. Podemos dizer que, a partir desse equipamento, nós ganhamos uma nova realidade. Mas me pergunto hoje se isso seria possível, implantar um equipamento desse. Seria tanto problema, tanta taxa, tanta alvará, tanta coisa. Então, essas dificuldades, é importante que a gente faça esse registro, que elas precisam diminuir. E veja o senhor, o que caminhamos, o que o trade conquistou para esse Estado, que nos faz atravessar, migrar, vamos dizer assim, de uma cultura da cana para uma cultura mais múltipla, de absorção de mão de obra, de emprego, de tudo, de criação de renda, não é? E de melhoria efetiva na vida do povo, porque você alcança um outro nível de profissionalismo. Mas, com todas essas conquistas, nós, de vez em quando, ainda nos pegamos enfrentando situações tão primárias, senador, e aqui vou fazer uma referência, da minha opinião, a gente se vê na realidade de encontrar gestores, e notadamente o gestor municipal, totalmente desalinhado da nossa atividade, quando coloca uma pessoa para gerir a pasta do turismo, que não sei quem é, deve ter grandes méritos, acredito, mas que não vive atividade, fora da realidade. E talvez, viu, Léo, isso talvez seja interessante, uma lembrada, vamos dizer, uma provocada, porque às vezes a pessoa fica um pouco encantado, não sei, mas precisa puxar, e é isso. Esse alinhamento, viver a realidade, essa facilitação. Claro, a gente não quer a coisa sem regras, mas não pode ser uma que nos imobilize. E aí foi muito bom o senhor ter falado no Hotel Jatiuca, que acho que aqui ninguém tem dúvida que, se fosse hoje, esse equipamento jamais seria implantado, né? Vamos, portanto, à nossa quarta pergunta, apontada pelo pleito. A gente já falou, quando citamos o Centro de Convenções, sobre a política de concessão, mas o pleito colocou esse ponto específico para que seja debatido numa amplitude maior, onde eles falam estruturar políticas de concessão para melhor desenvolvimento de equipamentos turísticos, não só o Centro de Convenções, mas parques, áreas de proteção ambiental. E aí a gente cita aqui Dunas do Peba, Piaçabuçu, o próprio Mercado Público de Araguá, Centro de Convenções, a Serra da Barriga e União dos Palmares, entre tantos outros destinos maravilhosos que temos. A ideia do trade é fazer com que essa política de concessão ela torne todos esses destinos, né, chamados equipamentos, atrativos para o turista, onde a beleza natural já temos. O que falta, de fato, é estruturar o entorno, acomodar esses turistas, o estacionamento, o banheiro, enfim. Então, o que o senhor pensa sobre esses modelos de concessão para melhor administrar essas regiões? Se a gente falar do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, Gramado, por exemplo, e tantos outros destinos que já estão aí consolidados. Como fazer isso, de fato, em Alagoas? Complementando a ideia, quando a gente fala em concessão, a gente tem visto uma política pública muito acertada, né, na esfera do governo federal,
quando a gente trouxe a conotação de concessões de parques, né? A gente vê destinos turísticos sendo revolucionados, né? A gente pode citar aqui alguns exemplos, né? Não me canso de repetir esses exemplos, porque são os principais no curto prazo. A gente vê ali o Parque A Cachoeira do Caracol, né? No sul do país, em Canela especificamente, era um atrativo sem relevância, e a partir do momento que teve a concessão, que aí a iniciativa privada investiu em uma plataforma, investiu na experiência gastronômica, no visual, enfim, no chegar, né, ao experimentar, ao sair, dando toda a condição para que o turismo de fato possa acontecer, e aquilo dali hoje se tornando talvez o primeiro ou segundo atrativo turístico de tantos com qualidade, né, por esse fato. A gente vê Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu era algo, continua sendo algo da natureza, de fato, muito exuberante. E quando chegou a concessão, que o pessoal conseguiu estruturar a condição para que o turista frequentasse, a gente viu ali duplicar, triplicar o número de visitantes. Então, recentemente saiu uma reportagem muito positiva, né? Positiva para esse momento que a gente vive, mas ao mesmo tempo negativa quando a gente se olha para trás, que é a questão os eternos produtos com potenciais turísticos, porque a gente sabe que tem um potencial, mas não sai nunca do potencial, fica sempre no potencial. E aqui em Alagoas a gente sente muito isso, com a maturidade que o turismo aconteceu, com o crescimento que a gente chega hoje no número de leitos. Se a gente não tiver a motivação a mais, se a gente não tiver novidades, inovação, a gente tem um sério risco desse crescimento não ser sustentável, né? A gente tem aí 15 novos empreendimentos turísticos sendo construídos, é algo relevante, são empreendimentos grandes, e se a gente não tiver novos motivadores, em especial nessa motivação, a gente de fato tem um risco muito grande. Então a gente vê ali a questão das dunas do Peba, que é algo tão encantador, é o principal motivador de compra de Natal, nosso principal concorrente. E a gente tem, né, aquelas dunas elencadas com o Rio São Francisco, que é algo tão desejado e sonhado por todos os brasileiros. Então, é uma experiência única, mas não sai do potencial. O número de visitantes, todo o trade aqui não me deixa mentir, é insignificante perante o potencial. A gente vê ali a Serra da Barriga, né, uma história deslumbrante, né, do Zumbi, dos quilombos, o maior quilombo que já existiu, e o número de visitantes é muito pequeno, né? Falta a gestão da iniciativa privada de chegar e fazer acontecer e promover aquilo lá e trazer a gente vê parques em São Paulo, né, até então nunca frequentados, foi feita a concessão, um caso recente, né, um parque de São Paulo, foi feita a concessão, acho que com 6 meses depois, trouxe o Circo de Soleil, que vai ficar ali por 4 ou 6 meses. Imagine o número de visitantes que atrai de todo o entorno. Então, assim, são políticas de concessão, a gente podia passar aqui vários tempos, né, falando dos potenciais e como essas concessões podem agregar, mas uns simples exemplos aí para que a gente torne isso prioritário. E, mais uma vez, né, os nossos principais concorrentes estão saindo na frente nessas políticas de concessões, e a gente, mais do que nunca, precisa dar celeridade para que isso aconteça o quanto antes. O senhor tocou, candidato, na questão de divulgação, né? Quando o Milton estava falando, a gente ainda tem um ponto específico sobre isso. Faz a linguagem labial. Direção. Estou ligada. Eu vi que o senhor falou divulgação. Teremos Parabéns, aí desse Gil. ponto específico para que a gente possa, de fato, se ater ao tema, né, da questão da política de concessão. E o Milton foi muito feliz quando citou as dunas de Piaçabuçu, viajando o estado para a gravação do meu programa, Isso é Alagoas. Quantos destinos maravilhosos, né? Eu descobri que não conhecia, nem sabia que tinha aqui em Alagoas. Então, não só essa captação de turistas, mas os próprios alagoanos valorizarem o que temos aqui de tão bonito, né? Por que ir para as dunas de Natal e não ir aqui para as dunas de Piaçabuçu? E quando se estrutura, de fato, com essa política de concessão, você engloba as operadoras de turismo, passa a fazer parte do destino, dos ônibus turistas, passa a ser, de fato, um destino. Então, por que isso não acontece aqui em Alagoas, candidato? Só quero completar. As dunas, lógico, tem uma preocupação, né, questão das tartarugas, etc.
Mas isso aí deixaria 90%, 95% conservado, só usaria 5%, 10% no máximo. Com esses 10% utilizado, você dará o privado, no caso, receita para conservar toda a área total. Exato. Mais do que hoje. Porque hoje, qualquer um pode entrar lá e não tem nenhuma fiscalização, mas não pode andar lá dentro. Mas você não pode, teoricamente. Na prática, você pode entrar com carro, e entram de carro e tudo mais. Então, o argumento dessa preocupação do meio ambiente se perde a momento que você não tem uma fiscalização para inibir esse tipo de frequência. Então, novamente, o privado entraria porque é a moeda dele. Né? Como o Milton pontuou aqui, no final do ano passado, eu estive em Foz do Iguaçu. Eu conheci Foz do Iguaçu muitos anos atrás e hoje não tem comparação. É uma coisa assim extremamente cultural, porque são biólogos que dão aula a você dentro do parque, toda a estrutura. Minhas filhas, quando forem, ficaram encantadas com o produto. Causa nelas vontade de retornar. É isso que é importante para o nosso turismo. Muito bem. Eu entendo a concessão público-privada como uma necessidade para o incentivo. As pessoas, algumas pessoas, sobretudo na classe política, elas não têm ideias. Elas associaram outro dia, que eu falei, até porque a pergunta do repórter, né, falou em pedágio. Eu devia tê-lo corrigido e me fixei mais na concessão público-privada e disseram que eu ia montar pedágio, o que é uma mentira. Eu não vou implantar pedágio em nenhuma das rodovias de Alagoas, porque assim eu fiz como governador de Alagoas, não coloquei pedágio em nenhuma delas, não coloquei como presidente pedágio em nenhuma das vias que nós construímos no governo federal, e não vai ser agora que eu vou fazer aqui em Alagoas vias cobrando pedágio. Não que isso seja um pecado, mas isso, no momento, para Alagoas, não é de se falar. E eu não estarei, durante o meu governo, criando qualquer tipo de pedágio. Agora, concessão público-privada é essencial. Quando nós construímos a barragem, a hidrelétrica de Xingó, nós construímos com o presidente, lá no projeto tinha e previa a questão da exploração do turismo do Grande Lago, na barragem de Xingó. E eu fiquei muito animado e muito entusiasmado, né, com o projeto de desenvolver o turismo naquela região, mas, infelizmente, eu deixei a presidência da República, depois da hidrelétrica já funcionando, e o projeto do lado de Alagoas não foi seguido. E o que é que aconteceu? Chegou um empreendedor chamado Mané Foguete, colocou tudo para o lado lá do Canindé e criou aquela estrutura extraordinária que atende a todos nós. Piranhas fez as suas pousadas na Piranhas Velha, né, na Cidade Velha, fez aqueles... Tem diversas, como vocês melhor do que ninguém conhecem, pousadas muito boas, comida muito boa, um serviço muito bom, mas nós perdemos a oportunidade de termos o polo, esse que é lá feito pela concessão privada, público-privada, com o Mané Foguete, aqui do lado de Alagoas. Então, é isso. Não há como você querer desenvolver um país sem que o governo participe na condição de parceiro da iniciativa privada. Aqui se coloca o Estado, não o Estado de Alagoas, o Estado no seu conceito amplo e geral, como um inimigo da iniciativa privada. É aquele negócio, né, teve um exemplo aqui, uns anos atrás, que chegou um empresário para mim e disse, olha, eu queria investir lá em Alagoas e tal, um amigo meu de São Paulo. Eu falei, não, nós temos uma lei de incentivos fiscais até boa, aquela primeira lei lá atrás. Você vai lá e conversa com o pessoal e tal. Aí ele voltou dizendo o seguinte, que conversou com o secretário, aí disse assim, no final da conversa, o secretário disse, você está querendo ganhar dinheiro aqui, né? Pasmem, pasmem. Mas é claro, na parceria público-privada, ganha o Estado pela exploração, do turismo, pelo que ele vai receber de ICMS, as prefeituras do seu ISS e também a iniciativa privada. Então,
Essa visão está muito distorcida. Ainda há no nosso inconsciente coletivo, né, de parte da população, de que parceria público-privada é o Estado doar a iniciativa privada e a iniciativa privada vai explorar a população. E não é isso. A população é que ganha com essa parceria público-privada. Então, nós vamos, sim, fazer com que essas iniciativas público-privadas e, sobretudo, na área do turismo, funcionem. Agora, falou aqui o Carlos Palmeira, a questão da burocracia, que é uma coisa louca. Tem um discurso meu, quando eu era presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que eu digo: vamos lutar contra a auditocracia, a controlocracia, a licenciocracia, e isso significa lutar contra a burocracia. Como presidente da República, no meu primeiro mês de mandato, eu anulei 1000 decretos, portarias e quetais que apenas atrapalhavam a relação da iniciativa privada com o poder público. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que acabar com isso. As pessoas chegam para implantar um hotel ou qualquer empreendimento, é uma dificuldade enorme, é uma coisa complexa, é IMA, é IBAMA, é não sei mais quem, é Ministério Público, vai isso, vai aquilo, enfim. Nós temos que dar um basta nisso. E, de nossa parte, nós estaremos trabalhando para fazer com que facilite-se a vida daquele empreendedor, daquele empresário e daquele investidor para que queira investir em Alagoas, que tenha facilidade para fazê-lo. Tenho que citar aqui a lei que foi recentemente aprovada na Câmara de Vereadores, de autoria do nosso vice-governador Léo Dias, em que ele trata exatamente isso, da liberdade econômica. Dentre outras coisas, eu acho que o principal é o seguinte, que ele tem lá na lei um artigo que diz: se em 60 dias o pedido de alvará não for concedido, ele estará altamente concedido àquele que solicitou e poderá iniciar o seu empreendimento. Porque é um absurdo a demora que tem, o gosto que esses burocratas têm de chegar e colocar dificuldades. Dificuldades, essa questão que o André falou aqui, da questão das tartarugas, nós temos aí santuários de procriação de tartarugas perfeitamente conciliados com o meio ambiente. Nós temos lá na região de Porto de Pedras, por ali, no Tatuamunha, o peixe-boi. E a gente faz passeios, vendo o peixe-boi com cuidado, com aquela coisa toda, e sem afetar o ecossistema. Então, tem meios inteligentes de nós fazermos isso. Vamos, portanto, ao nosso quinto assunto, direcionado aqui do trade turístico, que fala sobre a malha aérea. O trade pede para fortalecer as políticas públicas para incremento da malha aérea, esse regime especial para redução do CAV, e manter um constante relacionamento com companhias aéreas e ANA. Inclusive, candidato, apoiar os pleitos que já tramitam em Brasília, através desse diálogo tão importante com a bancada federal. Na verdade, como tornar o nosso destino Alagoas mais barato? Por que viajar de avião é tão caro, meu Deus? Impressionante. A gente sabe que tem a questão do combustível. Hoje, 40% do custo da aviação é com combustível. E aí vem a dolarização, enfim, que a gente fica refém de tudo isso. Mas essa articulação do governo federal com as companhias aéreas, com as operadoras, é de extrema importância. Muitas vezes, vir para Alagoas é o dobro do preço do que ir para outros destinos aqui do próprio Nordeste. Então, o que o senhor pensa sobre esse incremento dessa malha aérea, esse fortalecimento de políticas públicas para aumentar ainda mais a vinda de turistas e fortalecer o segmento? E eu tenho sempre repetido isso, que a gente tem que reconhecer e divulgar e falar quando, de fato, um gestor público, um parlamentar, abraça a causa. E a experiência foi muito positiva a nível da ABH Nacional, perante o senador na questão da Comissão do Turismo, né, quando o Manuelzinho Linhares, o baixinho, o famoso baixinho, que é o presidente da ABH Nacional, levava os pleitos, levava todas as suas demandas, em especial naquele momento de pandemia, né, na ânsia, todo mundo nessa ansiedade do que estava por vir, o que aconteceria, e o senador
né, diante daquela, como presidente daquela comissão do turismo, que aqui reflete o livro, foi muito positivo. E dentro daquela experiência, não vou me alongar aqui, mas muito as demandas para baratear a passagem. A gente sabe que precisa muito de Brasília, de todos os pré-requisitos para que as passagens sejam barateadas. Sejam ela a questão de toda a questão técnica e tributária sobre o que haver, sobre a questão das leis trabalhistas perante toda aquela equipe de comissário de bordo, né, a questão da judicialização, que hoje no Brasil virou, de fato, uma indústria. Enfim, são vários itens, mas que, de fato, a gente precisa muito de Brasília para que isso aconteça. Não exime isso da nossa responsabilidade local, né, de mais do que nunca, 70% a 80%, dependendo da época do ano, nosso turista vem de avião, né? Então, a gente, mais do que nunca, precisa dar atenção a isso. Então, avançar, na verdade, essas políticas de benefícios fiscais, incentivos fiscais, a questão que a gente vai elencar mais na frente, de promoção, verba promoção, para que a gente consiga atrair novos voos, fazer, de fato, uma gestão, tanto com o secretário, até de forma pessoal mesmo, nas companhias aéreas, trazendo, porque sem o assento do voo, o turismo não acontece, não existe a cama do hotel, não existe o turismo dentro da nossa cidade. Essa questão da relação com as companhias de aviação é uma coisa, né, dura, né? Tem que jogar pesado com o pessoal, tem que jogar pesado. Não pode deixar com que eles tenham essa facilidade de pagar uma passagem. Eu não compreendo isso muito bem até agora. Como é que eles fazem? Em alguns momentos, você compra uma passagem por R$400 daqui para Brasília. Mas o preço normal daqui para Brasília são R$3.000 ida e volta. R$3.000 na Europa, a gente pega um avião de Paris para Londres, paga $80. A gente vai em qualquer lugar da Europa, né, de avião, está sempre a 2 horas a partir de Paris, de qualquer um desses grandes centros europeus, você tem passagem de tudo quanto é preço. Então, por que aqui nós não temos? Tem essa questão da tributação da gasolina de avião, que é uma loucura, né? 40% pesa sobre o preço final da passagem. A gente vai, por exemplo, daqui para Punta del Este, alguns anos atrás eu fui num avião particular de um amigo meu, e quando chegamos lá, encheu de combustível, claro, o combustível sai sempre com o tanque cheio. Chegamos lá em Punta del Este, quando ele abasteceu o avião de novo, ele disse: "Ó, o que eu estou pagando aqui? Pagando 8% do preço. Aqui nós pagamos 40%. Então, isso não há. Imagine as companhias aéreas, né? Então, nós temos que trabalhar, de alguma forma, para que nessa reforma tributária, e talvez até agora, nesse final da discussão da redução dos combustíveis, e, enfim, que sempre é interessante na economia, né? A gente mexe de um lado, algum outro vai sair prejudicado. E agora é o nosso etanol. Nós estamos com um problema no nosso etanol, né? Porque a gasolina baixou tanto que o etanol não está competitivo com o preço da gasolina. Isso significa, por mais que haja o crédito tributário que se faça pela perda, mas o crédito tributário fica lá, está de crédito. Mas o dinheiro já foi. E o capital de giro das empresas? Como é que fica? Produtoras de álcool e de açúcar. Ainda bem que o açúcar subiu bastante nesses últimos meses, enfim. Mas é uma dificuldade que nós temos, e trabalhar, de um lado, numa reforma tributária em relação a essa questão dos combustíveis de aviação, para que nós possamos incentivar o turismo aéreo, que, como disse o Miltinho, desculpe, chama Miltinho, como disse o nosso Miltinho, é de 60% a 70%, mas chega a 80%, a nossa dependência dos turistas que vêm de avião para cá. Então, imaginem se a gente consegue reduzir o preço dessa passagem. Enquanto
em quantos por cento nós não aumentaríamos o número de turistas que estivessem aqui em Alagoas, né? Então, é uma questão que vai demandar, claro, um esforço do Estado. O Estado tem que capitanear esse processo de solicitação junto ao governo federal, dentro do projeto, no bojo do projeto da reforma tributária, que está para ser votado aí também, trabalharmos em relação a isso e, sobretudo, manter uma política fiscal diferenciada para a atração de novos voos, de modo a ampliar o diálogo e o fortalecimento da malha aérea internacional. De modo que vocês podem, eu repito mais uma vez, contarem, eleito governador de Alagoas, vocês podem contar com um parceiro intransigente desse vetor econômico novo que nós temos aqui. Novo, que eu digo relativamente novo, que nós temos em Alagoas, essa vertente econômica, que é o turismo e o setor de serviços. Candidato, dentro dessa questão do valor da passagem, a gente fala muito de articulação federal. O senhor, há 8 anos, no Senado. Lá dentro, se discute isso, de fato? A gente está falando de baixar o valor do combustível, que é, de fato, o que vem encarecendo bastante. Porque, muitas vezes, o avião vem com os bancos vazios. É verdade. Né? Então, como é que está essa articulação lá dentro? O senhor que está lá dentro, né, presidindo comissões ligadas ao turismo, se fala, de fato, em baixar esse valor da passagem? Nesse seminário que nós fizemos, que eu fui, aliás, ainda sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nós fizemos, na época da pandemia, um pouco antes e também durante a pandemia, uma série de audiências públicas, o André participou de várias, e outros também, não é? E nós discutimos todas essas dificuldades, de cruzeiros marítimos até a aviação. E lá em Brasília, no Senado e na Câmara, os deputados e os senadores se deslocam para os seus destinos de origem, para as suas origens, que são os estados pelos quais eles foram eleitos. E todos, unanimemente, reclamando do preço das passagens. Todos reclamando dos preços das passagens. E todos insistindo nesse debate de que o querosene de aviação tinha que ser baixado e tem que ser baixado. Mas sempre veio aquela notícia, e naturalmente está na reforma tributária, que Deus queira aconteça o mais rapidamente possível, esse item também de fazer com que esse peso de 40% no preço da passagem para aqueles que desejam viajar seja rebaixado bastante para ofertar ao maior número de pessoas a oportunidade de visitar os destinos que eles desejarem. André. Só para reforçar, senador, a passagem aérea nossa também é cara por alguns motivos, como o Mitinho pontuou. Questão de processos judiciais. A empresa aérea, às vezes, é culpada porque ela não pousou no aeroporto porque estava com neblina, ele vai para outro destino, então o passageiro processa, independente que o avião não pode pousar numa situação dessa, mas ele arca com as consequências. Não pode atrasar 4 horas, porque senão tem que... se atrasar 15 minutos, 20 minutos, já tem um aplicativo que você tira a foto e você já ganha 1.950, se não me engano, reais. É um escritório de advocacia que ele lhe paga, porque ele sabe que ele vai ganhar um processo depois com valores maiores. Então, existe um problema nosso, também são custos de processo que as empresas aéreas arcam aqui no destino. Tanto que uma empresa americana saiu do Brasil, que 95% dos processos judiciais eram no Brasil, enquanto ela voava aqui no Brasil, não chegava nem 20% dos voos que ela faz lá nos Estados Unidos. Ela preferiu sair do que arcar com tanto custo judiciais que tinha aqui no país. Então, existem outros problemas que realmente abraça a esfera federal, que é realmente estudar novamente o direito do consumidor, que eu acho que já está em tempo de se parar e pensar e analisar esse direito do consumidor, para que a gente possa realmente se enquadrar nas novas atualizações que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né? Então, existem esses pontos também que têm que ser analisados e se tornam as passagens aéreas caras para o nosso destino, como do Brasil como um todo, né? Eu gostaria de lembrar... Posso? Um minutinho. Obrigado. Eu gostaria de lembrar também, agora que foi citado pelo André, o direito do consumidor,
lembrar a vocês que o Código de Defesa do Consumidor foi implantado por mim como presidente, como foi implantado também o SUS. O SUS foi implantado por mim como presidente. A criação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias foi criado por mim quando presidente. O Estatuto da Criança e dos Adolescentes foi criado por mim quando presidente. A Lei Rouanet, de apoio à cultura, foi criada por mim quando presidente. Depois que eu deixei, porque a criação da Lei Rouanet era para nós explorarmos os autos populares dos diversos estados e de acordo com as suas culturas. E, infelizmente, depois que eu deixei, largaram de mão essa parte do Nordeste e do Norte e ficaram somente lá financiando esses cantores lá do Sul e da Bahia. Bahia e Rio de Janeiro, São Paulo, por aquela região. E deixaram a todos nós, não é, sem essa perspectiva. Eu fico impressionado quando eu vejo esses festivais de Caruaru, de São João, de Campina Grande, quando aparecem aqueles folguedos populares, aparece o pastoril, aparece o guerreiro, aparece, enfim, todos esses autos, é completamente diferente, não tem nada a ver com as origens desses nossos autos populares. Eu, quando prefeito, eu montava em cada uma das escolas municipais um grupo de crianças, adolescentes, né, pré-adolescentes, tinha uma professora muito boa, que era a esposa de um amigo nosso, do Arlindo Chagas, que ela é quem promovia isso. Então, em todas as escolas, nós tínhamos a apresentação do pastoril, como sempre foi o pastoril, do vermelho, do encarnado, do azul, da menina com a bandeira para você pregar lá o dinheiro, a dança do coco, do nosso guerreiro, do nosso marinheiro, enfim, os diversos folguedos nós incentivamos muito quando prefeito, né? Quando estávamos na prefeitura de Maceió. E levamos esses grupos daqui de Maceió para apresentação em São Paulo, que se apresentaram num local chamado Gallery, naquela época, que era a meca a frequência era a meca daqueles que gostavam dessas coisas, né? Enfim, era uma boate, mas tinha um palco, né? E aí eles se apresentaram. No Rio de Janeiro se apresentaram em Brasília. Então, nós estamos perdendo essas nossas raízes culturais. E aí também me vem a questão do turismo com cultura. O nosso turismo está associado também à cultura. Não é? O artesanato da Ilha do Ferro, outro dia eu estava lá, semana passada, fomos até Entremontes, né? E lá encontrei turistas, mas turistas assim meio que perdidos, não é? Meio que perdidos. Então, nós precisamos incentivar muito o turismo pelo lado cultural e pelo lado, claro, da nossa gastronomia. E é esse enfoque que eu gostaria muito de ver também nos nossos aeroportos. A gente vai em diversos aeroportos do mundo e, quando a gente chega lá, não é, sobretudo os aeroportos de locais destinos mais turísticos, e a gente sempre vê no aeroporto um grupo cantando, oferecendo alguma coisa, colocando aqueles colares, colocando não sei o quê, uma pulseira, e papapá, aquela coisa toda, dando as boas-vindas, alguns oferecendo um drink. Eu acho que tudo, e com a participação sempre de alguém cantando, de alguém fazendo algum tipo de manifestação da arte popular. Eu acho que seria uma forma também de nós acolhermos os nossos turistas, seria oferecendo nos aeroportos essas boas-vindas. Nenhuma boa-vinda melhor do que o sorriso de um grupo que esteja feliz, alegre, representando um auto popular e dando e desejando uma boa estada para os nossos turistas. Vamos seguir com o nosso sexto assunto, a sexta pauta já no telão. Agora sim, candidato, falando de fato sobre a divulgação, mais uma vez, se aclamando sobre essa divulgação do Destino Alagoas, o Trade Turístico pede a criação de uma agência de promoção para divulgar e comercializar o nosso destino, como já ocorre na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Santa Catarina, São Paulo, tantos outros estados, que tem a Secretaria de Estado de Turismo, mas existe uma agência de promoção
especificamente com esse fim. Inclusive, já existe uma dotação orçamentária mínima de 30 milhões anual para essa promoção, que já está disponibilizado no orçamento de 2022. Portanto, direcionar, de fato, profissionalizar essa divulgação, né, e garantir também essa desburocratização que a gente vem falando e batendo aqui nessa tecla, facilitando o trabalho, né, da própria Secretaria de Desenvolvimento do Turismo, mas com essa agência independente. A questão da agência é primordial por dois principais motivos. O primeiro é a agilidade que o turismo requer, né? É muito dinâmico o turismo. Hoje a gente trabalha e, de repente, a companhia aérea, diante de uma articulação, anuncia novos voos. E a gente precisa promocionar de forma ágil para que aqueles voos venham lotados com uma boa taxa de ocupação. E, com isso, se a gente tem uma questão burocrática, a gente não consegue, de fato, ter a agilidade que o turismo requer. Então, é primordial a gente ter a agência, e a agência atende essa velocidade e esse dinamismo do turismo. E o segundo ponto é a questão da redução de custos, né? De forma automática, quando a gente não tem agência, toda a questão da verba de promoção automaticamente é incrementado 20% diante do envolvimento, né, da cadeia que existe na promoção. E esses 30 milhões, só ressaltando, já existe hoje, não é algo fora do normal que a gente está pedindo algo surreal. Então, já existe um direcionamento nesse último ano, e a agência só vem, sem dúvida, a agregar para o turismo. Uma coisa que nós notamos, não é que nessa questão da promoção, enfim, eu estou plenamente de acordo com a criação da agência, mas que na divulgação, não é, do nosso atrativo, do nosso polo turístico, não é mais somente nas feiras, levando aqueles cartazes, aquelas fotografias. O mundo mudou, minha gente, como todos nós sabemos. Então, o que nós temos que utilizar são as redes sociais. Investir nas redes sociais. E de Alagoas estar ali incluídas nas redes sociais, tem que se fazer algum pagamento para algum desses sites especializados, não é? E dizer, as praias mais bonitas do mundo, Alagoas. Eles não vendem as praias deles como as mais bonitas. Eu já fui em vários lugares que disseram as praias mais bonitas do mundo e eu não achei. Eu não achei tão bonitas assim. São aprazíveis, mas não são bonitas. Nada que se compare com o litoral de Alagoas, que vai de um litoral do norte ao sul, e com praias diferentes. A coloração das águas diferentes, a temperatura das águas um pouco diferentes, não é? Áreas com larga extensão de terras, outras com menor extensão de terra, de areia, enfim. Mas é nisso que nós temos que investir. Essa agência tem que estar vinculada intrinsecamente à rede social. E pegar esses sites que são especializados em dizer se você gosta de praia, se você gosta de uma boa gastronomia, se você gosta de um povo alegre e feliz para te receber, se você quer um atendimento de primeira, se você quer ver o artesanato, se você quer ver folguedos populares, se você é interessado em cultura, em esporte, em lazer, vão para Alagoas. E aí a agência saberá fazer da melhor forma possível esse enfoque. Eu acho apenas que aquele formato tradicional de fazer aquelas feiras, não é? As feiras de turismo, até bom porque promove o contato de diferentes estados, de diferentes países, você vai trocando ideias, mas tem que estar fortemente embutido nesse trabalho a utilização das mídias sociais. Eu acho isso fundamental, estou de acordo, e também com a questão do orçamento anual para a promoção, esses 30 milhões de reais, e que eles sirvam para, sobretudo, desculpe eu insistir, mas que se utilizem as redes sociais para isso. Vamos seguir para o nosso 7º assunto. Pulando um pouco o foco, vamos falar de educação. Educação também é turismo. O trade turístico sugere a inclusão do turismo como matéria transversal na grade curricular
mais uma vez citando o Gramado. O Gramado vem sendo sempre uma referência muito boa, né? Gramado tem também essa valorização, né, de tudo que envolve o turismo lá na região, para que o turismo seja visto por esse estudante, por esse aluno, não só como Maceió tem praia bonita, Alagoas tem praias lindas, calmas, mornas e águas transparentes. Ampliar muito mais essa discussão do turismo na sala de aula, mostrando que esse turismo gera emprego, que movimenta a economia, que vai afetar o pai, a mãe, a família. Então, de fato, incluir essa matéria, o turismo como uma matéria transversal na grade curricular. Já tivemos uma experiência, anos atrás, capacitando 3.000 professores aqui no Estado para esse fim, de fato, mas se perdeu e isso não foi à frente, né? Então, queria saber do senhor o que pensa sobre essa inclusão dessa matéria transversal. Miltinho. Sendo isso aqui é algo de um sonho, né? E a gente precisa começar a plantar o quanto antes. Quando a gente fala de educação e grade curricular, a gente pensa, de fato, no longo prazo. E, no longo prazo, em duas vertentes em especiais. A primeira é que toda a população, né, de Maceió, de Alagoas, dos destinos turísticos, tenham a consciência, né, do que é importante manter praia limpa, a sua rua limpa, do que é importante um gestor público direcionar verba para o turismo, a conscientização do quanto impacta o turismo na geração de emprego e renda. É muito importante a gente trazer uma maturidade para o turismo desde a fase infantil. Então, isso aqui é um sonho, isso aqui a gente quer construir a 4 mãos, né, e trazer o conteúdo, trazer a forma. De fato, é algo que a gente precisa construir para que a gente tenha a maturidade no turismo. E o segundo é a oportunidade que o turismo traz, né, a gente trazer para o jovem a questão da oportunidade, em que Alagoas, em que o turismo é uma oportunidade de carreira, de vida, e, em especial, os cursos também técnicos. Quando a gente traz, não é desmerecendo nada o curso técnico é importantíssimo. A gente vê países europeus, né, de referência em desenvolvimento, onde 60%, 70% da população tem como base ali o curso técnico em determinada área. Então, a gente precisa pautar para o jovem e conscientizar a nossa população da nossa importância do turismo. Pois não, candidato. Turismo como matéria transversal na grade curricular. Isso aí é muito importante, e estava me lembrando aqui o nosso candidato a vice-governador, Léo Dias, que é um vereador extremamente atuante, que ele também aprovou uma lei municipal, incluindo na grade curricular, como matéria transversal, o ensino de como tratar com o turismo. Então, já não é isso? Turismo e cultura, que é fundamental. Essa junção, o turismo e cultura, é muito importante. Então, ele próprio, o nosso vice-governador, já fez aprovar na Câmara de Vereadores aqui, da nossa capital, essa lei que atende à solicitação feita aqui em relação ao turismo como matéria transversal, e que nós também estaremos estendendo isso ao governo do Estado, a política de turismo no governo do Estado. Ok, vamos seguir, portanto, para o nosso 8º ponto discutido esta manhã. Vamos falar sobre convênios com prefeituras do Estado, porque o trade turístico fala em ampliar os termos de fomento com o Maceió Convention, a BIH, a Brasel, Sindal, Costa dos Corais e também a BAV. Na verdade, esses convênios que reforçam a continuidade das ações, essa parceria tão importante, que também significam recursos, também significam ações, enfim. Então, essa ampliação dos termos de fomento aqui para o nosso estado de Alagoas. Os termos de fomento têm sido um dos pré-requisitos, sem dúvida nenhuma, do sucesso que o turismo é hoje, né, no qual cada entidade sabe a necessidade, sabe o que fazer na sua região. Então, é primordial, né, a gente dar direcionamento às entidades que sabem de cunho técnico, sabem a necessidade, sabem a demanda de toda a sua região, né. Então, a gente vê o caso da Costa dos Corais,
a questão de se debruçar sobre a necessidade dele, nada melhor do que eles mesmos. São técnicos da área e aí o governo, numa parceria muito exitosa, dando todo esse pré-requisito. Então, já existe há muito tempo, né, e a gente traz, pelo fato de ter toda uma composição, isso daí não é feito exclusivamente pelos representantes que aqui estão, mas por toda a associação pleiteando as suas prioridades. Então, sem dúvida nenhuma, os convênios aí têm feito a diferença para o turismo de Alagoas. Sem dúvida, isso aqui, tudo isso que foi colocado anteriormente, né, esses 7 itens anteriores ao 8º, eles precisam, para que eles sejam implementados com sucesso, fortalecer cada vez mais a parceria e sinergia entre o governo dos estados, do governo e as entidades do trade. E é isso que será feito. Não pode ser de outra maneira, não é? E nós temos sempre que fortalecer, né, essa parceria com uma única maneira de nós tirarmos o atraso, tirarmos do papel esses entraves que impedem o nosso turismo de avançar de forma vigorosa, vibrante, olhando para o futuro, trazendo novidades, enfim, tirando essas teias de aranha que estão aí atrapalhando a iniciativa privada. Nós temos que trabalhar no setor fiscal, nós temos que trabalhar nessa questão dessas cobranças exorbitantes que fazem, das multas que são impostas, não somente na área do comércio, dos serviços, mas também na questão do turismo, e é tudo isso que nós iremos fazer. Mas, repetindo, o item 8º, também plenamente de acordo, porque eu entendo que fortalecer, para que nós possamos cumprir esses 7 itens anteriores, nós temos que, como vocês dizem aqui, fortalecer cada vez mais a parceria e sinergia entre o governo do Estado e as entidades do trade. Vamos ao nosso 9º assunto. Agora sim, poderemos direcionar mais os assuntos sobre a política de taxação. A gente já abordou aqui em outras questões, mas o trade pede, de fato, a adotação de políticas de taxação inteligente, para, sobretudo, simplificar, mais uma vez, essa burocracia, essa tributação, né, que tanto atrapalha, candidato, o ambiente de negócios como um todo. E a gente pode direcionar, o trade fala na possibilidade de reduzir o ICMS de energia para o setor turístico, construção de hotéis, de pousadas, bares, restaurantes, simplificar alvarás, né, essa fiscalização do Corpo de Bombeiros. A gente falava aqui que, para se conseguir uma licença hoje, você roda 300 secretarias para conseguir uma licença, um alvará, enfim, é tudo muito difícil, né? A gente tinha a Central Já, que, de certa forma, já direcionava algumas ações. Será que era possível criar um ambiente de negócios direcionados ao empresário do turismo, sobretudo o pequeno empresário, né, Miltinho? O pequeno empresário, que esse, sim, é que roda muito para conseguir, né, colocar em dia aí toda essa documentação exigida. Então, o que o senhor pensa sobre essa política de taxação, desburocratizando e garantindo mais agilidade, unificando esses serviços e facilitando esse ambiente de negócios? Essa demanda a gente tratou muito como prioritária, porque a gente, como empresário, a gente sente na pele o que a burocracia tão abordada de fato já aqui. Mas a gente traz uma conotação especial que isso aqui é um sofrimento muito maior para o micro e pequeno empresário, né? Quando a gente traz o contexto de uma empresa de médio e de grande porte, a gente consegue fazer a contratação de um projetista, de um técnico, de um jurídico, e quando a gente vai para o pequeno microempresário, toda a composição técnica, jurídica, despachante, tudo é o empreendedor. E imagina o quanto isso não acarreta de sobrecarga de tempo, de responsabilidade, de tirar sono do pequeno empreendedor. Em especial, destaco o pequeno empreendedor, mas isso é uma burocracia geral, né? Para as médias e grandes empresas, toda essa burocracia traz a falta de competitividade, né? Então, isso aqui é um pleito muito importante. E quando a gente traz o pleito aqui da questão dos alvarás, de tudo isso, ressalto que isso não é o medo ou o pedido de falta de fiscalização.
que as fiscalizações continuem existindo conforme deve ser, né? A gente não se exime da responsabilidade. O que a gente quer, primeiro, o primeiro ponto é a validade. Não faz sentido a gente passar por tanta burocracia, né, um trâmite longo e ter a validade de 1 ano. Quando está na metade do caminho que tramitou, tem que renovar de novo. Então, não faz sentido, né? Então, a gente precisa trazer aí, e acho que 90% dessas validades são de 1 ano. Por que não colocar 2, 3, 4 anos? Isso não impede a fiscalização. É só uma questão de dar tempo de fazer a questão da produção. Essa questão da validade. E outra questão, a quantidade também. A gente traz aí dentro do contexto de alvarás, de licenças, de permissões, trazendo em todas as camadas de esfera municipal, estadual, federal, são mais de 20, né, que a gente precisa estar enfrentando, renovando e licenciando. E muitas vezes elas são simultâneas sem necessidade. Uma vez que eu tenho uma licença ambiental, tirando um exemplo aqui, estadual, municipal perde o sentido. Se eu tenho uma federal em que os pré-requisitos documentais são os mesmos, por que eu tenho municipal e estadual? Né? Eu não tenho uma licença ambiental única, um alvará de fato centralizado. Então, a gente, mais do que nunca, precisa dar capacidade ao gestor, ao empreendedor, micro e pequeno. A importância dele na economia aí significa quase 80% da nossa economia. Então, é um pleito muito válido. E com relação à energia, é um pleito também antigo e de forma judicial, tá? Todo o segmento teve um ganho recente, que aí baixou o percentual do ICMS da conta de energia de 27 para 17. Muito importante nesse momento, em especial no pós-pandemia, onde muitas empresas saíram muito endividadas. Então, ainda continua 17%. Quando a gente traz uma conotação de 17% da conta de energia, é algo muito alto, né? Então, se a gente conseguir deslumbrar também um percentual menor, seria importante. Senador, só para completar, eu vou dar exemplo prático da minha situação. Eu tive uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que é federal, com mais ou menos 45 dias eu tive uma fiscalização do Ministério do Trabalho municipal. Então, com os mesmos documentos. E acrescentaram mais ainda que exigiram uns certificados, uns registros. E esse registro, um deles custa R$13.000, que só a validade é de 1 ano. E eu vou ter que fazer todo ano. E é difícil para a gente, porque é como eles dizem, não, mas é só uma taxazinha. Mas eu digo, não, mas é mais uma taxa. No total são em torno de 25, entre registros, alvarás e tudo mais. E sobrecarrega, para uma empresa de médio porte, já pesa, imagina para um pequeno. E eu tenho a sugestão minha, seria um já empresarial, porque concentrava e aumentasse a validade, no caso. Por exemplo, como o Mitinho colocou, por que são 2 anos de licença ambiental se você não modificou absolutamente nada no seu estabelecimento? A gente não está, como o Mitinho bem pontuou, nós não estamos abrindo mão ou negando a fiscalização, mas porque nós temos que pagar sempre. É custo para a gente. Aí se enquadra exatamente nas empresas aéreas. É muito custo fixo que nós temos, e impostos e etc., que sobrecarga demais a gente, empresários. Acham que empresários é um baú de moedas de ouro, como antigamente tinha, né? E a gente trabalha muito e termina fiscalizando, perdendo muito tempo por certas fiscalizações que não levam a muita coisa para a gente futuro. Tem um exemplo aqui que alguns hotéis que ocorre, que é o PMOC, que é a análise dos ar-condicionados, né? E termina que, se for detalhar, você termina não controlando absolutamente nada. É um objetivo que não cobre a solução. E mais uma taxa, na realidade era para ser em 6 meses, a gente consegue empurrar para 1 ano, né, arriscando, que pode ser notificado, multado, etc. Mas não dá para a gente ficar toda hora, todo instante, mantendo esse peso do Estado nas costas da gente nesse sentido. Pois não, candidato, o senhor já se mostrou bem favorável, né,
a essa desburocratização. Eu pergunto, de que forma seria possível implementar isso aqui no Estado? Olha, aqui eu estava me lembrando, outro dia conversando com um amigo meu aqui, sobre a taxa de bombeiros. Que eles, não sei de quanto tempo, eles aparecem lá, como é que chama? O hidrante está bonzinho, tal, mas tem que trocar e pagar não sei mais quanto. Não tem uma coisa dessa? Nossa, eu tinha mangueira lá, tipo 1. Agora tem que ser tipo 2. Por quê? Porque eles disseram. Então, eu tive que, basicamente, eu tinha comprado no ano anterior essas mangueiras, só duraram 1 ano, só usei uma vez no teste e tive que jogar fora. Eu tive que doar, no caso. Eu doei, dei para o pessoal que recolhe o lixo. São essas coisas, né? Nós rimos aqui como se fosse uma piada. Isso é uma piada, de mau gosto, né? Então, em relação a essa taxação inteligente, eu diria uma taxação que tenha um caráter também de humanidade, de sentimento, e na questão das multas, né, uma fiscalização que tem que ser muito mais para ensinar, educar, demonstrar que aquilo não está certo, do que chegar simplesmente e impor multas, e impor isso, essas questões todas da simplificação na tributação e desburocratização, sem dúvida, isso tem que haver, tem que acontecer. Isso não é uma questão restrita ao turismo. Isso é algo conceitual, que sempre esteve comigo. E eu sempre agi em consequência disso. Então, eu sempre agi dessa forma, para que a iniciativa privada tivesse o protagonismo no processo de desenvolvimento e crescimento econômico do país. O Estado já passou aquela época em que o Estado era o detentor de toda a capacidade de investimentos que se faziam no Brasil. Hoje não, o mundo é outro. Nós temos que nos apoiar na iniciativa privada e deixar a iniciativa privada trabalhar. Sem esses entraves, sem essa tributação, sem essa burocratização, a redução do ICMS de energia para o setor, a simplificação de alvarás, como o vereador Léo Dias, eu já disse, conseguiu isso na Câmara Municipal, aqui para a Prefeitura de Maceió, fiscalização do Corpo de Bombeiros, é isso mesmo. Na questão da redução da energia que houve agora, que passou para, depois de muito custo, né, que passou para 17%, isso aí nós temos que estudar, né, é um assunto que nós temos que estudar mais detidamente, mas é necessário. Já houve essa redução grande e nós precisamos saber até que ponto isso vai impactar mais nas contas ou mais no setor do turismo. E haveremos de encontrar um caminho que atenda a essa demanda de vocês e também a questão da capacidade do Estado, não é? E eu gostaria de lembrar também o sofrimento, não lembrar o sofrimento, mas o período de sofrimento que nos trouxe agora à baila aquilo que o presidente Bolsonaro dizia lá atrás. Essa política do fique em casa não vai dar certo. Nós estamos enfrentando agora uma pandemia na área da saúde e vamos sofrer agora, depois, uma pandemia na área da economia. Então, o que o setor de turismo e de serviços sofreu com essa paralisia de todos fiquem em casa, fecha até as barracas da orla. Teve gente aqui em Maceió, que vocês conhecem, estavam caminhando aí no calçadão, veio a polícia para chegar e dizer assim, saia do calçadão e vá lá para trás, ou vá lá para o outro lado da pista, porque aqui na orla não pode. Outros foram recomendados para ir para casa. Quer dizer, o que é isso? E o direito de ir e vir, o que o presidente Bolsonaro dizia era correto. Ele dizia, as pessoas que não se sentem em condições de ir trabalhar, que sofrem de alguma comorbidade, que acordaram com a dor de cabeça, ou acordaram com o pé esquerdo, que não quiser ir trabalhar, não vai trabalhar. Mas aqueles que querem trabalhar e que podem trabalhar, deixe trabalhar.
Agora, o que não pode é nós termos tido 5 mil desempregados nesse período da pandemia, além de mais de 10 mil pequenos comércios e estabelecimentos que fecharam as suas portas definitivamente. Eu estava outro dia no Caldinho do Tonho, lá na capela, e perguntei, Caldinho, Tonho, como é que você manteve aqui o Caldinho nesse período da pandemia? Ele disse, meu Deus do céu, só Deus sabe como eu sobrevivi aqui, que ficava aquele caldinho que não somente o pessoal da capela, mas todos que entram, passam pela capela, param ali, ficamos sem receita quase nenhuma. E a gente pensou em fechar. Ainda bem que ele conseguiu superar essa dificuldade. Mas, enfim, tem um grande número de pequenos comércios que foram fechados em função disso. Então, é bom lembrar, nesse momento, isso que aconteceu. E o setor de turismo sofreu barbaramente. Barbaramente. Estão aqui todos os senhores e senhoras para dizer isso, não é? Então, apenas uma lembrança do que aconteceu no passado. E nessa questão que houve da simplificação, tudo, o presidente Bolsonaro agora teve, algum tempo atrás, em relação à carteira de habilitação, né? Era de 5 em 5 anos, que é outra coisa que a gente tem que ver. E o presidente Bolsonaro passou de 10 em 10 anos. Porque essa questão desse negócio do Detran, a gente tem que... Essa questão do licenciamento, desse IPVA, dessa coisa de... E é cada dia mais caro. Para você tirar uma carteira de motorista, R$600. Meu Deus do céu, isso aí é uma coisa que... Né, nós temos que dar uma repensada nisso tudo para evitar que esses custos sejam repassados totalmente para o nosso consumidor. Vamos encaminhar, portanto, para a última pergunta. A gente falou aqui desse pequeno empreendedor que foi tão afetado pela pandemia, e o trade turístico aponta como prioridade também reativar a abertura de crédito para o parcelamento, né, o Profis. E a gente volta a falar dessa desburocratização, a redução de multas, de obrigações cisórias, inclusive. Seria um programa de financiamento de dívidas para facilitar essa negociação. É um pleito mais direcionado à Brasel, né, de bares e restaurantes, mas de extrema importância, né, meu tio? Sem dúvida, é um pleito da Brasel, mas que envolve aí todo, em especial, mais uma vez, o micro e o pequeno empreendedor. A pandemia fez com que todas as empresas, independente do seu porte, se endividassem, né? Muita delas vai conseguir sair desse além de um prejuízo acumulado, do endividamento. Então, o contexto aí, os estudos internos falam que esse acúmulo de dívida mais prejuízo acumulado só vai conseguir, a partir do próximo ano, de fato, sanar. Graças a Deus e a muito trabalho, o turismo voltou com força, né? As pessoas valorizando em especial o turismo que a gente tem aqui, que é do sol e mar. Porém, com todo esse desempenho que o turismo nesse segmento está tendo, a superação desse prejuízo, desse endividamento, vai ser somente no próximo ano. Então, mediante a isso, o pequeno microempreendedor, dentro do contexto e da opção que ele tem na mão hoje de parcelamento, ele nem adere, porque ele não consegue assumir a parcela, né? Uma vez que vai assumir, sabe que não vai pagar. Então, seria, em especial, trazer um contexto aí de prazo, né, e redução de multa e de juros. E só fazendo uma ressalva sobre o conteúdo anterior, eu falei que reduziu para 17, 17, porém tem um acréscimo de mais 2% do FECOEP, então vai para 19. Tá? Então saiu de 27 para 19. Tá? E voltando aí à pauta 10, seria essa, trazer com urgência uma condição atrativa para aquelas pessoas que possam aderir aí a um parcelamento especial. Desculpe, tem um dado aqui que me faltou, acho que esse número vocês têm também, que me faltou na questão da desburocratização. Diz o seguinte: a simplificação tributária é um pedido não apenas do segmento turístico, mas também de outras cadeias com ativos importantes.
venceremos mais esta guerra contra a licenciocracia, que me referi anteriormente. É aqui vem a informação. São, em média, 25 alvarás, certificados, registros por ano das 3 esferas que os empresários precisam apresentar aos órgãos. É muita coisa. 25. Alvará, certificado, registro, por ano. Quer dizer, não dá. Não pode. E reativar a abertura de crédito, sem dúvida. Nós conseguimos agora, com o presidente Bolsonaro, em relação aos pequenos produtores rurais, que eles estavam tendo as suas terras e os seus eventuais implementos agrícolas tomados pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste, que são os grandes financiadores dos programas de pequenos produtores do Brasil, que não estavam com condições de pagar a dívida. Aí nós conseguimos, do presidente Bolsonaro, que houvesse um programa específico, que terminou agora em novembro, agosto, em junho passado, e que depois nós conseguimos estender até agosto, então, efetivamente, terminou no dia 31 de agosto, que não foi? Um projeto muito bom, de redução da dívida de até 95% para os pequenos produtores rurais. 95%. Como ele reduziu também em 90% a dívida do que os estudantes contraíram pelo programa chamado FIES para estudar na universidade. Então, o programa dizia, você toma um empréstimo, paga os seus estudos, no final, quando você conseguir um emprego, você inicia o pagamento. Mas os juros enormes, né, altíssimos, fizeram com que eles não tivessem condições de quitar essa dívida. E aí o presidente Bolsonaro determinou que a dívida fosse reduzida em 90%. Teve um caso de uma pessoa com a qual eu conversei, que disse, olha, o meu filho tinha uma dívida, ele se formou em engenharia e conseguiu um emprego, o meu filho tinha uma dívida de R$40 mil. Mesmo com o que ele ganhava e com a eventual ajuda que eu, como pai, tivesse dado a ele, ele não tinha condições de pagar essa dívida. E agora, com a redução que o presidente Bolsonaro determinou de 90%, ele agora está devendo R$4 mil e pagar isso em 60 meses. Então, é isso que tem que ser feito, não é? Nós não podemos deixar, nesse ponto, de reativar a abertura de crédito para parcelamento do Profis, inclusive com redução de multas e obrigações, porque nós sabemos também que essa é uma fábrica da máquina arrecadadora sequiosa para mostrar trabalho, até porque eles recebem, aqueles que arrecadam, os fiscais que arrecadam, não, os fiscais que vão lá fiscalizar, eles ganham a chamada produtividade. Quantos você multou? Quantos você autuou? Quanto foi a multa? Então, eles ganham pela produtividade. Mas é uma produtividade nefasta para a economia. É em cima daqueles que dão emprego, que geram renda, que são os senhores, e todos aqueles da livre iniciativa. Então, isso tem que acabar. Essa questão aqui que diz, inclusive, com redução de multas e obrigações acessórias, a gente vai ver que o auto de infração é 10, aí se você colocar multa e obrigações acessórias, isso vai a 100. Então, isso é um absurdo, tem que acabar com isso. Tem que ter uma coisa racional, tem que ter uma coisa adequada, porque todos nós, né, queremos pagar os nossos impostos, todos, no Brasil inteiro. Quem não quer estar em dia com os pagamentos dos impostos? Agora, quando vem uma sobrecarga como essa, porque o fiscal achou que uma vírgula estava colocada num ponto diferente do documento que ele exigia fosse apresentado, ele, ao invés de dizer assim, olha, você corrige essa vírgula aqui que está tudo certo, fica tudo resolvido. Não, eles multam e dizem assim, não, mas depois você explica. Não, isso aí é fácil, mas eu tenho que fazer o auto de infração, mas depois vocês explicam lá. E a gente sabe, se depois vocês explicam, o que é que isso não nos custa.
em termos de advogado, de contador, da necessidade de nós sairmos do nosso trabalho para prestar depoimentos, enfim. Então, estou plenamente de acordo com o item 10 também. E assim finalizamos, portanto, os 10 pleitos apontados pelo trade turístico nessa manhã importante de discussão, que poderá direcionar, sem dúvida, as ações ligadas ao turismo, que a gente vê que são ações macro demais, né? É política, é economia, é finanças, é emprego, negócios, meio ambiente. Então, muito importante, mais uma vez, esse encontro. Candidato Fernando Collor, do PTB, o senhor tem 3 minutinhos para os agradecimentos e as considerações finais, para que a gente possa assinar o documento e finalizar, portanto, o nosso debate. Eu queria agradecer mais uma vez ao Milton Enio Vasconcelos, presidente do Maceió Convention Bureau, Visitors Bureau, ao André Santos, nosso presidente da BIH, obrigado, André, mais uma vez pela sua participação, ao Marcos Batalha, obrigado, presidente da Abrazel, ao Samuel Silva, presidente da nossa BAV, ao Carlos Palmeira, vice-presidente do Sindetur, a Ana Maria Carvalho, que é a presidente executiva da Costa dos Corais, eu acho que está ali ainda. Parabéns, viu, pelo trabalho que vocês vêm realizando. E eu gostaria de deixar aqui nas mãos do Milton Enio Neto esse documento que vocês colocaram para mim, e eu vou ler o que eu escrevi aqui atrás. Deixar esse documento aqui. Escrevo eu: ao futuro secretário de Turismo, autorizo a implementação dos itens colocados no verso. Fernando Collor, em 5/9/2022. E aí vem uma observação. Caso seja eleito governador. E também continuo, que eu digo, caso não, continuarei parceiro do setor. Então, muito obrigado a vocês, mais uma vez. Agradecemos mais uma vez o candidato Fernando Collor, do PTB, vice Léo Dias também aqui presente. E, nesse instante, iremos fazer a assinatura do documento oficial, com a assinatura do candidato, de todos os integrantes da mesa, reforçando mais uma vez o comprometimento de tudo o que foi dito aqui esta manhã. E, para finalizar, os agradecimentos finais, Samuel Silva, da ABAV, representando o trade turístico. Pois não, Samuel. Senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, agradecer ao senador e ao vereador, né, pela disponibilidade em ouvir o setor. Isso mostra, sem dúvida, a sensibilidade que os senhores têm com este setor econômico do Estado, né? E, particularmente, também aproveitar para parabenizá-lo pela sua clareza, que lhe é tão própria, certo? Aos senhores integrantes do trade, né, agradecemos também a presença nesses 4 momentos que tivemos. Isso mostra também a confiança que os senhores têm, né, nos nossos governantes, e sabendo que, sem dúvida, esta ponte é muito importante para o desenvolvimento não só do nosso Estado, como um conjunto geral, bem como do nosso setor propriamente dito. Então, termino aqui, né, desejando meus votos de sucesso em sua jornada, certo? Que, sem dúvida, seremos todos bem mais abençoados por Deus nesse Estado. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Lembrando a todos, mais uma vez, que todo o conteúdo dito aqui esta manhã está gravado, assim como dos demais candidatos que também participaram, candidato Rui Palmeira, Rodrigo Cunha e Paulo Dantas. Portanto, está disponível nas redes sociais de todas as entidades que compõem o trade turístico. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui.